Boa tarde, quinto ano. Como vocês estão? Vamos iniciar mais uma aula de revisão. Vamos fazer da mesma forma de ontem, de segunda. Eu vou explicar os conteúdos que nós estudamos, que vão ser trabalhados nas avaliações, e depois eu explico as atividades de revisão. Mas antes de eu começar a falar sobre a aula de hoje, eu queria pedir para vocês, no vídeo de segunda, eu pedi para vocês compartilharem comigo o que vocês têm feito aí em casa nesse período de quarentena. Eu sei que vocês estão estudando, né? Mas, por exemplo, nesses momentos vagos, pode ser escrito, a Vitória fez uma plaquinha e me mandou, depois eu vou mostrar para vocês me enviarem. Pode ser uma plaquinha, pode ser vocês falando, tá bom? Só pra gente poder compartilhar um pouco, saber o que o outro tá fazendo. Então depois eu queria que vocês compartilhassem aí. Ah, tia, mas eu só tô assistindo televisão. Faz uma plaquinha e escreve assistindo televisão. Ah, tô lendo livro, tô brincando. Não tem problema, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Hoje o dia tá bonito, né? Não sei aí onde vocês estão, se tá bonito assim. Tá sol, tá calor. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes de falar sobre isso, nós falamos sobre eletricidade. Falamos sobre a energia. Essa energia que nós usamos na nossa casa. Então nós vamos ver que há energias, fontes de energia que são naturais e artificiais. Mas antes de falar da energia nessas fontes, vamos falar um pouquinho sobre essa energia que nós usamos na nossa casa. Energia para assistir televisão, energia para usar o celular, porque mesmo que ele não esteja conectado na tomada, é preciso uma energia para carregar a bateria desse celular. Então, energia para tomar aquele banho quentinho, porque eu tenho certeza que ninguém gosta de tomar um banhozinho frio, né? Então, nós precisamos de energia. E de onde vem essa energia? Essa energia que chega até a nossa casa através da fiação, ela é produzida nas usinas. Por exemplo, aqui em Angra, nós temos uma usina, a usina nuclear. Na usina nuclear, eles usam uma matéria-prima para se fabricar energia, para se fornecer a energia que é o urânio. A usina que nós temos aqui na nossa cidade, a energia que é produzida nela não é a que chega das nossas casas. Qual é a que chega das nossas casas então? A energia que vai chegando nas nossas casas aqui em Angra especificamente é a energia das usinas hidrelétricas. Hidrelétricas, sim, como nós vimos, o que acontece? Na usina nuclear, a matéria-prima usada é o urânio, uma pedrinha. Na usina hidrelétrica, a matéria-prima que é usada é a água. Então, na usina hidrelétrica, é a água que é usada. Como que a água é usada? Na escola, nós fizemos uma turbininha, lembram? Nessa turbininha, nós colocamos a água, colocamos embaixo da água. E o que acontece com essa turbina? Conforme a água vai caindo, a turbina vai se movimentando. Esse movimento, essa força que faz a água fazendo a turbina se movimentar, é o que gera a energia. Então, essa energia passando pelos fios que chega até a nossa casa. Mas falando de energia também, é muito importante, principalmente nesse período de quarentena, para que a gente tenha consciência de economizar. Economizar. Principalmente, nós estamos num tempo, às vezes, ociosos, ansiosos. Então, o que a gente faz? A gente abre a geladeira, pensa, a geladeira tá ali. A gente abre para pensar, olha tudo que tem e depois pega alguma coisa e às vezes não pega nada, fecha de novo a geladeira. Então, esse tempo que a geladeira está aberta, a energia, ó, tá sendo gastada. A gente tá gastando energia sem necessidade. O que é importante a gente fazer? Ah, eu quero um Danone. Eu já sei o que tem. Vou lá, abro, pego o Danone. Ah, eu quero uma fruta.
Já sei qual é a fruta que tem, abre a geladeira, pego a fruta e pronto. Por quê? Porque assim nós vamos economizando a energia. Outro ponto importante também quando nós, para que a gente em casa possa economizar energia, é quando nós estamos assistindo televisão. Se nós estamos assistindo televisão, vamos apagar a luz, não é? Não precisamos assistir televisão com a luz acesa. É diferente se você estiver estudando, se você estiver lendo um livro, você necessita da luz, você necessita que a luz esteja acesa. Vai tomar um banho, aquele banho quentinho, aquele banho gostoso. Além da gente economizar água, vamos economizar energia, porque durante o dia muita gente não vai tomar um banho frio, mas se você vai tomar um banho à noite, eu acho que quase ninguém vai querer tomar um banho frio, vai querer um banho quentinho. Ficar muito tempo embaixo da água, além de gastar água, nós também vamos gastar energia. Porque você vai tomar um banho quente de 30 a 40 minutos e a energia com a água quentinha. Então, o importante para economizar água e economizar energia, abre o chuveiro, se molha, pega o sabonete, molha o sabonete, fecha sem sabor, se esfrega. Depois que você tiver feito isso, aí você abre de novo, se enxágua. As meninas que vai lavar o cabelo, que tem cabelo comprido, molha o cabelo, fecha, passa o shampoo. Quando tiver passado direitinho o shampoo, abre, enxágua, fecha de novo, passa o condicionador. Então assim nós vamos economizando energia, vamos economizando a água e há muitas outras situações onde nós podemos economizar energia. Vou voltar a falar um pouquinho das usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas precisam de um espaço muito grande. Então, o que, que acontece muitas vezes? Muitas florestas, é usado muitas florestas, o curso de rios, o curso por onde ele passa é modificado, muitos animais acabam morrendo também, ou por conta disso, por conta dessa mudança na natureza. Então, uma coisa que eu sempre falo, tudo tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, não é? Tudo na vida vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim. E nós temos que olhar para esses dois lados. Assim como tem um lado bom que vai nos fornecer essa energia, tem um lado ruim também. Em outro momento, nós vamos falar de outros tipos de energia que não é agora. Vamos falar da energia eólica, vamos falar da energia solar, mas nos próximos bimestres, só para deixar salientado que existem esses outros tipos de energia, porque às vezes nós falamos de um e depois o aluno fica, ué, mas tem outro tipo de energia? Sim, tem outro tipo de energia, mas por enquanto estamos falando só desse tipo de energia que chega até a nossa casa. É claro que tem muita gente que tem em casa o sistema de energia solar, mas por enquanto vamos falar desse tipo de energia, vinda das usinas hidrelétricas. Falei da usina nuclear, mesmo que não tenha no livro, porque nós temos aqui em Angra uma usina nuclear e em outro momento vamos falar desses outros tipos de energia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me chama. Vamos dar uma paradinha agora para quem quiser beber uma água. A gente já volta com o próximo assunto de hoje, tá bom? Ó, não quero preguiça. Eu sei que às vezes é longo, às vezes é chato, mas é necessário. Infelizmente estamos em casa e em casa a gente tá tentando se reinventar para fazer o melhor possível, tá bom? Então, já vou voltar. Aproveita para beber aquela água. Não deixa a geladeira aberta, hein? Abre, pega a garrafa e fecha a geladeira, tá bom? Sem gastar energia. Vamos economizar. A mamãe e o papai vão agradecer que no final do mês a conta de luz vai vir menor. O valor vai estar mais baixo. Vou agradecer a vocês. Já tô voltando, só um minutinho. Voltei. Vamos falar agora sobre a luz, claro, escuro. Por exemplo, vocês estão me vendo agora porque tem uma luz, porque a luz do sol que está atravessando a minha janela, a luz da energia que está na lâmpada que está iluminando. Se não houvesse essa luz, estaria escuro. E nós só conseguimos ver alguma coisa quando há luz, quando há essa iluminação. Quando não há, fica escuro e nós não conseguimos ver. Então, por exemplo, a luz do sol. A luz do sol, quando ela encontra algum objeto, por exemplo, uma árvore, ela produz uma sombra. O que é essa sombra? A sombra é a parte que a luz não passa. Então,
A parte que a luz não passa faz uma sombra. E para a gente conseguir ver essa luz, a luz é uma forma de energia. É uma energia, por exemplo, nós podemos ter uma fonte de luz natural, uma fonte de luz artificial. O que produz essa luz a gente chama de corpo luminoso. E o que recebe essa luz é um corpo iluminado. Por exemplo, eu agora sou um corpo iluminado, estou sendo iluminada pela energia do sol que está aqui atravessando a minha janela, que vocês não conseguem ver, e a energia que está aqui na minha lâmpada. Então eu sou um corpo iluminado, a minha casa está sendo um corpo iluminado, o sol e a lâmpada estão sendo os corpos luminosos, o corpo luminoso que está me iluminando. O sol, ele é uma fonte natural de luz, ele é um corpo luminoso. E a lua não é um corpo luminoso, a lua não tem uma luz própria. A luz que nós vemos na lua é refletida do sol, o sol que está refletindo uma luz. Então o sol, ele é um corpo luminoso e a lua é um corpo iluminado. Corpo luminoso é aquele que está projetando a luz. Corpo iluminado é aquele que está recebendo a luz. O que acontece também com os astros? Por exemplo, nós recebemos a luz do sol, mas quando um corpo fica entre essa luz que projeta uma sombra, nós já estudamos isso ano passado, acontece o que? O eclipse, aquela sombra. Então, o que é a sombra? É esse eclipse. Por quê? Porque ou é a lua ou é a terra que está impedindo que essa luz passe, então ocasiona uma sombra. A gente pode ver isso com a gente também, quando nós estamos andando na rua e dependendo da posição do sol, o nosso corpo projeta uma sombra, ou ao lado, ou à frente, ou atrás. Por quê? Porque os raios solares estão passando, mas o nosso corpo está impedindo que essa luz passe sem empecilhos, por isso que está formando essa sombra. Voltando então, corpo luminoso. Corpo luminoso é aquele que está projetando uma luz. Corpo iluminado. Corpo iluminado é aquele que está recebendo a luz. Então, nós temos corpos luminosos naturais, como o sol, como o relâmpago, e temos os artificiais, como a lanterna, a lâmpada da nossa casa. Então, os naturais e os artificiais são aqueles em que o homem, não é, de alguma forma modifica, transforma para que possa chegar até a nossa casa, para que a gente possa usar na rua. Então, corpos luminosos, corpos iluminados. Os luminosos transmitem a luz e os iluminados recebem a luz. Nós não temos uma luz para iluminar, então nós somos iluminados e não conseguimos ver nada se estiver escuro, somente se estiver claro. Falando de claro, falando de escuro, falando de corpo iluminado, de corpo luminoso, a luz, quando ela passa, ela pode passar totalmente, ela pode passar parcialmente ou não pode passar. Por exemplo, se eu tenho uma lanterna, ou até na minha casa, a minha janela, digamos que o vidro não seja branquinho, não seja transparente, ele tenha uma coloração, como esse prato aqui, ou alguma coloração, ou ele tem alguns detalhes. Dessa forma, quando a luz bater, ela ultrapassa, mas ela não vai ultrapassar totalmente, ela pode ultrapassar com uma outra coloração. Então eu falo que esse corpo aqui, ele é translúcido, porque a luz não passa totalmente. Ela passa, mas com uma outra coloração. Agora, se a minha janela, ela é desse material aqui, ó, de vidro, eu falo que esse corpo é transparente. Por que transparente? Porque a luz vai ultrapassar aqui do outro lado com a mesma coloração. Então, transparente. Mas, se eu tenho, por exemplo, um objeto como esse, uma porta de madeira,
uma janela de madeira. Então a luz não vai ultrapassar aqui. A luz ela pode até ultrapassar pelas frestinhas, mas por exemplo aqui ela não vai ultrapassar. Então eu falo que esse corpo aqui ele é opaco. Então vamos lá. Ele pode ser transparente. Quando, ó, aqui ó, transparente, quando a luz vai totalmente ultrapassar. Ele pode ser translúcido, quando esse objeto tem alguma coloração ou quando ele tem algum detalhe. Por exemplo, mas ele é vidro também. Sim, mas ele é um vidro todo enrugadinho que vai fazer com que essa luz não ultrapasse totalmente, ultrapasse com uma coloração diferenciada, ele é translúcido. E quando nós temos um material em que ele não vai ultrapassar totalmente, a não ser igual a porta de madeira, mas você passa por baixo. Sim, tá passando, não é pelo material da madeira, não é pela porta, é pela frestinha, é pelo aquele espaçozinho. Então, quando nós temos esse material em que a luz não vai ultrapassar, ele é opaco. Então, transparente, translúcido e opaco. Ok? Então, nós temos esses 3 mecanismos. Corpo luminoso é o que ilumina, é o sol, é a lanterna. Corpo iluminado é o que recebe a luz. Nós somos corpos iluminados. A nossa casa, a árvore, flor, somos corpos iluminados. A lua é um corpo iluminado. E os materiais transparente, a luz vai ultrapassar. Translúcido, ela passa, mas não passa totalmente, é uma coloração diferenciada. E o opaco, quando a luz não ultrapassa, ok? Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. É isso. Se vocês quiserem em casa, vocês podem fazer teste com a lanterna do celular. Aqui agora, mesmo que eu coloque como a luz está acesa, não vai dar para vocês observarem. Então, o que, que vocês fariam em casa? Apaga a luz, pega a lanterna do celular, pega um prato transparente, deixa, por exemplo, o prato para você ver se a luz vai ultrapassar. Pega um prato, o que vocês tiverem, uma tampa de carne, uma tampa de panela, em que seja transparente, translúcido e opaco para vocês observarem essa ultrapassagem da luz, para vocês verem como realmente acontece, tá bom? Vamos dar mais uma paradinha pra gente ir pro nosso outro assunto, sem preguiça. Bebe uma água, lembrando, vamos economizar energia, nada de deixar a geladeira aberta muito tempo. E façam essa experiência com o que vocês tiverem em casa. Aí eu não tenho um transparente, não transparente. Pega uma sacola de plástico, essas sacolas de mercado, essas que a gente coloca legume, frutinha, o que vocês tiverem em casa. Precisar, eu não tenho, tem coisa. Às vezes nós temos o material em casa, mas a gente acaba não percebendo. Então pega aí para vocês observarem aí. Corpo luminoso é o que está transmitindo a luz, iluminado é o que recebe, e esse corpo que recebe pode ser transparente, translúcido ou opaco. Já volto já. Voltei. Vamos falar agora do nosso último assunto e depois eu vou explicar as atividades de revisão. Nosso último assunto, lá no capítulo 4, vai falar das fontes de calor naturais e artificiais. Vai retomar um pouco o que nós já vimos aí. Então, por exemplo, hoje é um dia que está sol, é um dia que está calor. Mas quando a gente fala que está calor, o que seria o calor? Então, de acordo aqui com o nosso livro, o calor é uma forma de energia que pode ser transformada de diferentes maneiras. Como assim transformada de diferentes maneiras? Na natureza, o calor, a gente vê o calor através do sol, através das erupções vulcânicas. E há também a forma que o homem modificou para que essa energia, para que esse calor chegasse à nossa casa, que são as chamadas fontes de energia artificial, que é através da energia elétrica, que nós usamos, por exemplo, para passar uma roupa, é aquela energia que a gente usa para assistir uma televisão, para ligar uma geladeira, usar os eletrodomésticos. E essas fontes artificiais, elas chegam também de diferentes formas. Por exemplo, de acordo com o nosso livro, nós vimos a energia elétrica, que é o que nós mais usamos. O atrito, o que é o atrito? É quando um objeto encosta no outro e produz essa energia, que é o caso do fósforo,
o fósforo com a caixinha de fósforo, quando nós acendemos, então, o atrito e a combustão. Seria a combustão. No caso aqui, nós usamos a lareira, o fogão a lenha, onde está sendo a madeira está sendo queimada. Além disso, nós falamos da transferência de calor. Aí nós vimos o exemplo da pipoca. O que acontece com a pipoca? Nós colocamos uma panela no fogão, então a chama do fogão, o fogo, ele transmite o que ele faz a panela ficar quente. O milho, a gente coloca o milho na panela, a transferência de calor que passa para o milho faz ele se expandir e que se transforma na pipoca. Então ia acontecer o que? Uma transferência de calor. Isso acontece também com a gente. O que acontece? Quando está frio. Quando está frio, o que a gente pensa? Eu vou pegar um cobertor para me enrolar no sofá, ainda mais agora nesse período de quarentena. Ou se nós vamos sair, nós colocamos uma blusa de frio, colocamos um casaco, uma calça comprida, uma meia, uma bota. E muitas vezes nós ficamos com a ilusão de que o calor está nesses objetos, na blusa de frio, no cobertor, na meia, e ele nos aquece. Mas na verdade, o que acontece? O calor do nosso corpo, que ele é passado para esse objeto, e esse objeto, lembra quando a gente falou da transferência de luz? O opaco que não deixa a luz passar, é como se eles não deixassem esse calor passar e mantém o nosso corpo aquecido. Então não é que o cobertor tem calor, não é que a blusa de frio tem o calor, a meia, a bota, não. É o calor do nosso corpo que é transmitido para esses objetos e eles traz de volta para o nosso corpo, e por isso que o nosso corpo fica aquecido. Então, falamos dessa transferência de calor. Falando dessa transferência de calor, nós falamos também que o calor se espalha. Como que o calor se espalha? Nós vimos que tem 3 formas do calor se espalhar, que é pela irradiação, é pela convecção e o primeiro nomezinho aqui, a condução. Vamos lá. Irradiação, condução, convecção. Como seria a condução do calor? Como o calor se espalha através da condução? Por exemplo, quando nós temos um aquecedor elétrico que vai aquecer todo o ambiente. Então, é como ali se o calor estivesse sendo conduzido. Como que acontece a irradiação? A irradiação acontece com os raios solares, com o Sol. O que acontece com o Sol? Nós recebemos, a Terra recebe o calor do Sol. Como que isso acontece? O Sol ele vai emitir o seu calor por meio de ondas. Então, o Sol emite o seu calor por meio de ondas que chega até nós aqui na Terra. Isso é irradiação. Aí tem gente que fica com dúvida, mas isso não seria radiação? Não. A irradiação é o Sol emitindo as suas ondas aqui para a Terra. A radiação é quando nós recebemos. Então, é uma radiação solar. Então, por isso que é importante o horário adequado para a gente fazer uma caminhada, para a gente pegar sol, porque dependendo do horário, o risco da gente contrair alguma doença, câncer de pele, é muito grande. Então, sempre é bom que seja antes das 10 e depois das 4 por conta da intensidade. Então, vamos lá. A irradiação são as ondas que o Sol emite a energia através dessas ondas para a Terra. Irradiação. Irradiação é quando nós estamos expostos a isso, não só solar. Pode ser através de outras coisas, mas a irradiação são as ondas, a energia através das ondas que chegam aqui na Terra. Então, a condução é como condução, de conduzir. Por exemplo, um aquecedor elétrico que está conduzindo o calor para um ambiente. Irradiação, o Sol emite a sua energia, emite seu calor através de ondas que chega até a gente, chega até aqui na Terra. E a convecção? Como que é a convecção? A convecção, por exemplo, quando nós colocamos uma panela com água, ou para fazer um macarrão, ou para fazer um café, ou para fazer um chá, a água ferve, não é? Mas como é que isso acontece? A parte de baixo, que está mais próximo da chama, ela vai aquecer mais rápido, porque está mais próximo. Quando ela aquece,
ela sobe para a superfície. Quando ela sobe para a superfície, ela faz com que a água que esteja na superfície desça. Quando essa água desce, ela vai ficar mais quente também, ela vai subir. Então, esse processo, esse ciclo da água subir porque está quente, desce que está mais baixa e sobe, esse processo é o que nós chamamos de convecção. Então, nós vimos aí as 3 formas de transferência do calor: condução, um exemplo é o aquecedor elétrico, irradiação, o calor do sol, a energia do sol vindo através das ondas, e a convecção, aquela transferência, como acontece com a água quando está fervendo, que vai trocando. Além disso, falamos também de bons condutores de calor e maus condutores de calor. Por exemplo, eu tenho aqui 2 objetos, uma colher de pau e uma colher de alumínio. Aqui eu tenho um exemplo de um bom condutor e de um mau condutor. O que é o bom, o que é o mau? Não quer dizer que é ruim, que é bom pra gente, mas em questão de transferência de calor, o alumínio, ele transmite o calor mais rápido. Então, por exemplo, ele aquece mais rápido do que a madeira, do que a colher de pau. Então, por isso que quando nós vamos cozinhar e nós não queremos queimar nossa mão com facilidade, nós usamos uma colher de pau, porque ela demora pegar ali o calor demora a ser transmitido. Já a colher de alumínio é um bom condutor, então ela aquece mais rápido. Por isso também que quando nós vamos usar para cozinhar uma panela de alumínio, muitas vezes a beiradinha dela tem uma madeirinha ou um outro material para que a gente não queime a mão, porque a panela fica quente. Então, se você for colocar a mão, você queima. Ou quando não tem, o que as pessoas fazem? Usam um pano de prato para segurar, para não queimar suas mãos. Além do bom condutor e do mau condutor, nós temos o isopor. O isopor é um isolante térmico. Por que isolante? Porque se você colocar dentro de um isopor um alimento quente e tampar, ele vai manter aquele alimento quente por mais tempo. Se você colocar um alimento frio, ele também vai manter esse alimento frio. Então, ele é um isolante térmico. Mas como quando, por exemplo, se nós tivermos exemplos para vocês separarem de bons condutores e maus condutores e tiver o isopor, ele fica como se fosse no mau condutor. Por quê? Porque ele isola tanto quente tanto frio, ok? Então, falamos aí, acho que de todos os exemplos. Agora, nós vamos dar outra pausa e eu vou voltar explicando as atividades que vocês vão fazer, tá bom? Até daqui a pouquinho, bebam aquela água, já estou voltando. Voltei, vamos agora para as nossas atividades. Na nossa primeira atividade, está falando sobre fonte natural de calor e o fonte artificial. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que classificar esses exemplos aqui de acordo com a legenda. Vocês vão ver aí que a fonte natural é como se fosse um asterístico e a fonte artificial é uma bolinha com 4 risquinhos. Então, nós temos forno aceso, fonte natural ou artificial, secador de cabelos, natural ou artificial, sol, natural ou artificial, lâmpada acesa, natural ou artificial, raio, natural ou artificial, ferro elétrico, natural ou artificial, corpo humano, natural ou artificial, centro da Terra, os magmas da Terra, natural ou artificial, e a fogueira, natural ou artificial. Lembrando, ó, até aqui está escrito, as fontes naturais de calor são aquelas que existem na natureza. E a fonte artificial é aquela que o homem, que de alguma forma, o homem modifica para que a gente possa usar, principalmente na nossa casa. Depois, está falando que de acordo com o que nós estudamos, nós devemos ter alguns cuidados com a energia. Lembra que eu falei sobre economizar energia? Então, dentro de casa, nós devemos ter alguns cuidados. O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão ter que marcar um X, onde essa atitude é de um cuidado ou não é de um cuidado. Mas o que tem? Tem um dedinho para baixo e um dedinho para cima.
Então, se essa atitude for correta, vocês vão fazer um X embaixo desse dedinho. Se essa atitude não for correta, um X embaixo desse dedinho. Não é correta, é correta. Então, quais são as atitudes? Deve-se sempre juntar a roupa para passar para gastar menos energia. Então, vocês vão lá. Se não for correto o X aqui, se for correto o X aqui. Não deixe a porta da geladeira aberta sem necessidades. Lá de novo, marca o X embaixo. Banhos demorados fazem bem para a saúde. Durante o dia, aproveite a luz do sol. Quando tiver sono, desligue a televisão. Não deixe a luz acesa nos cômodos sem necessidade. Nos cômodos, por exemplo, você está no quarto e a luz da cozinha está acesa, não tem ninguém na cozinha. Então, é essa a questão dos cômodos. Aproveite e lave seus carrinhos na água do chuveiro quando estiver tomando banho. Lavar os carrinhos lá quando estiver tomando banho. Casa iluminada é bem melhor. Conserve todas as luzes dos cômodos de sua casa acesas. Então, a casa iluminada é bom. Então, para isso, deixa todas as luzes acesas. Então, lembrando. Utilize lâmpadas fluorescentes que duram mais e gastam mais energia. Use cores escuras nas paredes internas de sua casa, pois exigem lâmpadas mais potentes. Use o chuveiro sempre que possível na posição verão, pois assim você economiza cerca de 30% de energia. Então, lembrando, se essa atitude você julgar que é correta, marca um X embaixo desse dedinho. Se você julgar que a atitude é correta, marca um X embaixo desse dedinho, ok? Vamos lá para a nossa outra atividade, terceira atividade. O que acontece? Nós falamos que os objetos, corpo luminoso e o corpo iluminado. O corpo luminoso é o que ilumina, o corpo iluminado é o que recebe. Então, por exemplo, o sol, um corpo luminoso, a lâmpada é um corpo luminoso porque está transmitindo a sua energia. Nessa transmissão, ela passa por alguns corpos, que esses corpos, onde a luz vai atravessar ou não vai atravessar, podem ser transparentes, translúcidos ou opacos. É isso que vocês vão explicar aqui. O que é quando um objeto é transparente, quando ele é translúcido e quando ele é opaco? O que acontece? Então, vocês vão explicar cada um deles. E na 4, vocês vão explicar, eu queria que vocês tentassem explicar com as palavras de vocês, sem copiar igual está no livro, ou sem estar na própria folhinha, o que são fontes naturais de calor e o que são fontes artificiais de calor. Mas eu queria pedir para que vocês tentassem aí com as próprias palavras de vocês, como se vocês fossem explicar para uma outra pessoa, fossem explicar para a mãe, para um amigo que perdeu a aula, como que você explicaria sem ler. Então, tentar explicar aí com as palavrinhas de vocês. E na 5 e última, vocês também vão explicar, também tenta explicar com as palavrinhas de vocês, não tem muito para onde fugir não. Mas, por exemplo, o que são bons condutores de calor e o que são os maus condutores de calor, dando exemplos. Aqui nas fontes naturais e artificiais, eu não pedi para dar exemplo, até porque tem muitos exemplos lá em cima em outras atividades. Só explicar o que é bom, o que é fonte natural e artificial. E já na 5, além de vocês explicarem o que são bons condutores e maus condutores de calor, eu gostaria que vocês dessem exemplos também. Igual eu usei aqui alguns exemplos, não precisa desenhar não, pode ser somente escrito. Então, eu queria que vocês explicassem aí o que são esses bons condutores de calor, o que são os maus condutores de calor, e dando exemplos. Pode ser coisas que vocês tenham em casa, dando esses exemplos aí dos bons condutores de calor e dos maus condutores de calor, ok? Então, a revisão de hoje é essa. Eu espero que com os vídeos vocês consigam realizar, consigam fazer. Tentei explicar da melhor forma possível, tentei falar pausadamente, mas se mesmo assim vocês ainda tiverem alguma dúvida quando estiverem fazendo, pode me chamar que eu tô aqui.
Estou aqui para ajudar vocês, qualquer dúvida. Mas lembrando, se por acaso vocês enviarem alguma mensagem, alguma atividade para eu corrigir e eu não responder na hora, não é porque eu não quero responder vocês, é porque provavelmente eu estou respondendo algum outro aluno, estou tirando a dúvida de algum outro aluno, eu tenho a outra turma também da outra escola, então da mesma forma que eu estou atendendo vocês, eu estou atendendo a eles também. Então, se eu demorar, se vocês mandarem eu não responder na hora, é por causa disso. Então, assim terminou nossa aula de hoje. Façam com bastante atenção, lembrando, sem pressa, para não escrevam de qualquer jeito, porque vai facilitar vocês mesmo se tiver essa organização. Então, facilita vocês na hora de vocês estudarem. Semana que vem nós temos a nossa avaliação. Então, façam com bastante atenção. Não precisa pressa também. Só peço que vocês façam com bastante atenção. Qualquer coisa, estou aqui. Beijo no coração de vocês. Estou com muitas saudades. Um abraço apertado, um abraço virtual. Beijinho.